Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, localizado aqui em Macaé. Então, os alunos receberam essa lista no dia 3 do 6 e hoje, dia 4 do 6, às 2h47 da manhã, exatamente, eu estou gravando esta videoaula para que eles possam estar fazendo o teste. Bom, se você é um aluno CAF, pegue a sua lista de revisão, tente fazê-la antes de assistir essa videoaula. É extremamente importante. Logo após, acompanhe a resolução que vai estar acontecendo em alguns minutos. Se você é um inscrito do canal e não é um aluno CAF, mas quer validar a sua aprendizagem acerca de diversos assuntos que estaremos abordando nesta videoaula, a lista também vai ficar disponível para o download num dos primeiros comentários logo após a descrição desse vídeo. Bom, gente, nesta videoaula nós vamos estar falando sobre os seguintes assuntos. Todas as classes de hidrocarbonetos serão abordadas e também o seu reconhecimento e nomenclatura, tanto de compostos de cadeia normal, como também de compostos de cadeia ramificada. E também vamos estar introduzindo a parte de soluções, onde a gente vai estar falando sobre classificação de soluções, soluções que conduzem ou não corrente elétrica, né? Por exemplo, eletrolíticas e não eletrolíticas. Também vamos falar sobre coeficiente de solubilidade e também gráficos de coeficiente de solubilidade, solução saturada, insaturada, supersaturada, analisar casos para a gente classificar cada um desses tipos de soluções e já é muita coisa. Então, sem mais delongas, vamos projetar a nossa lista de exercícios de revisão que vai estar aparecendo aí na sua tela agora. Bom, gente, então aí nós temos a nossa primeira questão. Deixa eu pegar a caneta aqui, selecionar o vermelhinho, que diz o seguinte, a nossa first question. Number one. Considere a aparelhagem desenhada a seguir, empregada para testes de condutividade elétrica. Então, a gente está falando sobre uma questão que aborda sobre condutividade elétrica. O teste deu positivo, ou seja, conduziu corrente elétrica com qual dos solutos dissolvidos em água? E aí tem uma tabela periódica que eu anexei aqui, tá? Não é a original da lista, mas obviamente os alunos têm acesso à tabela periódica durante o teste. E você também vai ter acesso à tabela periódica se for fazer um processo seletivo como o ERJ, por exemplo, como o vestibular do IFE. O Enem já não tem a tabela periódica, mas é necessário que você saiba, né, os principais elementos que são metais, que são ametais, porque saber isso é importante para esse tipo de questão. Bom, quais são os solutos que, dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica? Então, os solutos que, dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica, fazendo esse teste da positivo aí, existem duas classes de solutos eletrolíticos que nós chamamos, tá? Então, aqui, ó, solutos eletrolíticos. Os solutos eletrolíticos vão ser aqueles que, como a própria questão abordou, conduz corrente elétrica. E aqui nós temos, então, os compostos iônicos. E aí, como é que eu sei que um composto é iônico, professor? Obviamente, você sabe que um composto é iônico quando esse composto é formado por metal, que são os elementos do extremo esquerdo da tabela periódica, e um ametal, que são os elementos do extremo direito da tabela periódica. Que extremo é esse? É esse extremo aqui que eu vou estar sinalizando para você agora. Então, aqui, ó, existe uma camada de divisão entre o elemento boro e o elemento alumínio. Essa camada de divisão, ela vai separar o quê? Ela vai separar os metais dos ametais, ok?
Meu conselho, assim que você estiver fazendo uma prova que tenha tabela periódica, às vezes não vem essa camada de divisão. Então você tem que fazer essa camada de divisão, ela é importante. Todos do extremo esquerdo são metais, com exceção do hidrogênio. Todos do extremo direito são ametais, com exceção da última coluna, que é a família dos gases nobres. Bom, então, só verificar quem é metal, quem é metal. Se tiver esse combo de elementos na fórmula química do soluto, ele vai conduzir eletricidade, ele vai ser um soluto eletrolítico em água. O segundo caso aí será quando eu tenho ácidos. Ácidos, de maneira muito simples, para analisarmos esse tipo de questão, são substâncias que começam com o elemento hidrogênio, exceto a água e a água oxigenada. Porque nem sempre, né, a gente vai perceber que vai ter um nome após a fórmula química da substância. Nessa questão em específico tem, mas às vezes só pode vir, por exemplo, H2SO4, que a gente está vendo da letra D. Tudo bem? Bom, então o que que nós temos aqui, gente? Nós temos o primeiro composto aí que poderia ser a resposta, que é o açúcar. Então, o açúcar, ele não vai fazer ligação iônica, ele não é um composto iônico. Por quê? Porque nós percebemos que o carbono está aqui, ó, após a divisão, certo? E se o carbono está após a divisão, ele é um ametal. O hidrogênio está aqui, e eu tenho também o oxigênio. Perceba que esses elementos são ametais com hidrogênio, então são compostos covalentes. E os covalentes não conduzem, não são solutos eletrolíticos. A mesma coisa se aplica ao álcool, que tem os mesmos elementos do açúcar, tá? Então, dois são covalentes. Ali nós temos a areia, que tem o silício, que está aqui logo abaixo do carbono, ó, e o oxigênio, que nós vimos também que é a metal. Então, novamente, um caso de composto covalente. E aqui nós temos, para finalizar, o ácido sulfúrico, ou seja, começa com o elemento hidrogênio, forma íons H+ em água. E o que faz um soluto ser eletrolítico é a formação de íons, ou seja, espécies com carga positiva e negativa, que permitem a condução de eletricidade. E só esses dois casos fazem isso em água. Então, por isso, nossa letra correta na primeira questão é a letra D. Tudo bem? Bom, vamos então agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: no gráfico, os pontos assinalados representam soluções do mesmo soluto. De sua análise, pode-se afirmar que as soluções saturadas com presença de precipitados são. Na verdade, essa questão aí eu queria, né, fazer uma ressalva. Ela era uma questão objetiva e ele perguntava quais eram os solutos que quais eram as soluções que eram saturadas com presença de precipitado. E eu transformei ela numa discursiva, então eu gostaria que quem está com a lista agora, né, e está vendo essa videoaula, desconsiderasse essa parte aqui, correto? De sua análise, podemos afirmar que as soluções saturadas com presença de precipitado são, e fosse direto para o comando da questão, que diz o seguinte: a partir da análise desse gráfico, classifique as soluções como saturada, insaturada ou ainda supersaturada. Então, quando eu tenho um gráfico desse, a gente tem que pensar o seguinte: as soluções saturadas são as soluções que vão bater exatamente na curva de solubilidade. Você perceba que essa curva, ela tem dois eixos. Eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo X. O eixo Y é a solubilidade em gramas de XY, que é o meu soluto, por 100 gramas de água. E o eixo X é o eixo da temperatura. A gente percebe que conforme a temperatura vai aumentando, a solubilidade dessa substância também aumenta. Então, ela teria uma dissolução endotérmica. Mas esse não é o palco da questão. O palco da questão é avaliarmos se é saturada, insaturada ou supersaturada. Então, acompanhe comigo. Toda vez que eu tiver uma quantidade inferior a quantidade do coeficiente de solubilidade, a solução vai ser insaturada. Então, a insaturada, a quantidade dissolvida vai ser menor que o CS. CS não é Counter-Strike, é o coeficiente de solubilidade, ok?
Agora, a supersaturada quer dizer que a quantidade dissolvida ela vai ser maior que o coeficiente de solubilidade. E a saturada, a quantidade dissolvida, ela vai ser igual ao coeficiente de solubilidade. Então, aqui quer dizer que na saturada eu vou ter pontos na curva, correto? Então, na saturada eu vou ter pontos na curva. A curva me indica o máximo, tá bom? Na insaturada, eu vou ter os pontos abaixo da curva. Ou seja, eu dissolvi uma quantidade inferior ao máximo. E na supersaturada, eu vou ter pontos acima da curva. Ou seja, eu dissolvi uma quantidade além da máxima. E aí eu formei o que nós chamamos de precipitado, corpo de fundo, tá bom? Então vamos lá. As saturadas aqui seriam representadas pelos pontos A, B e C. B e C. As insaturadas, ou seja, com uma quantidade inferior, seriam representadas pelos pontos G e F. E as supersaturadas, A D também aqui, ó. Acabei de perceber que tem um Dzinho aqui, tá bom? Então deixa eu pegar aí, agora que eu sei que a borracha existe nesse programa maravilhoso, tá? E aí eu geralmente eu apagava, eu botava tipo uma caneta branca, né? Então ela existe, ela é ótima. Então, ó, só refazendo aqui, A, B, C e D. Perfeito que deu. Então, as insaturadas, voltando, G e F, e as supersaturadas, ó, fazer um retângulo quase quadrado aqui, seria E e H, tá bom? E as supersaturadas, E e H. Vou tentar tomar um café para melhorar minha performance, mas estou bem exausto, 3 da manhã. Então, me escusas aí se qualquer coisa eu falar uma coisa, escrever outra, mas depois eu sempre me corrijo, graças a Deus. Café tomado, água também. Hum, hum. Ai, que delícia. Então vamos agora para a nossa terceira questão. Vamos evoluindo rápido. Diz o seguinte aí a nossa terceira questão. A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio e água a diferentes temperaturas, tá bom? Então tá aí o valor dessas substâncias. E aí ele pergunta o seguinte, senhoras e senhores: marque a alternativa correta. Vamos analisar primeiro antes de marcar. Nós temos aí o cloreto de sódio. A gente percebe o seguinte: para o cloreto de sódio, eu tenho uma solubilidade de gramas de soluto para 100 gramas de água, que geralmente é o padrão de coeficientes de solubilidade. E o que a gente está percebendo? Que quando eu aumento a temperatura, a minha solubilidade também está aumentando, correto? Aumenta pouco, mas aumenta. Agora, quando eu tenho o hidróxido de sódio, o que que acontece quando eu tenho o hidróxido de sódio? Quando eu tenho o hidróxido de sódio, a gente percebe que a solubilidade ela aumenta bem mais com o aumento da temperatura, correto? O hidróxido de sódio é menos solúvel
em água que o cloreto de sódio a qualquer temperatura. Isso é falso, porque na temperatura mais baixa aqui, ó, que é 0 graus Celsius, a gente já percebe uma solubilidade superior do hidróxido de sódio, comparado ao cloreto de sódio, que é 35,7, o hidróxido é 42. As dissoluções do NaCl e do NaOH são exotérmicas. Isso também é uma mentira, porque em ambas as dissoluções, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o aumento da temperatura está aumentando o CS, o coeficiente de solubilidade. Isso é uma característica de quê? De dissolução endotérmica. A exotérmica seria o inverso, ou seja, o aumento da temperatura diminuiria o CS, o coeficiente de solubilidade. Aí a dissolução é exotérmica. Interessante você que está assistindo essa videoaula agora, quer seja aluno CAF ou quer seja inscrito no canal, que você anote essas coisas, porque quando a gente anota, a gente acaba estudando de maneira ativa, né? Então, por mais que você já tenha acertado, está fazendo uma conferência, reanote, refaça, explore essa sua capacidade humana de estar sempre anotando coisas, porque quando a gente anota, principalmente com letra cursiva, a gente memoriza mais. Então vamos continuar, não é a letra A nem a letra B. Letra C. A massa de NaCl que satura 250 gramas de água a 50 graus Celsius é de 92,5 gramas. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar e verificar na temperatura indicada, que é quanto? 50 graus Celsius, qual é o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é 37 gramas. Para onde? Para 100 gramas. Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, ó. A 50 graus Celsius, eu tenho o quê? 37 gramas de NaCl sendo dissolvidos em 100 gramas de water, água. Só que eu não tenho 100 gramas de water, eu tenho 250 gramas de water. Então, para eu pegar e saturar completamente, ou seja, dissolver exatamente o máximo nas 250 gramas de água, qual é a quantidade em gramas que eu teria de NaCl que adicionar? Se vocês forem perceber, de 100 para 250, o que aconteceu aqui é que eu multipliquei por 2 vezes e meia, correto? Então, se eu multipliquei aqui por 2 vezes e meia, para eu achar o meu 37 e a quantidade equivalente x, é também só por multiplicar por 2 vezes e meia. E multiplicar por 2 vezes e meia é multiplicar por 2 vezes, que é 37 vezes 2, que vai dar 74, correto? E depois por meia vez, que vai ser 37 dividido por 2 vai dar 18,5, se eu não me engano. Então vai ser, porque eu já estou gravando isso tarde, tá bom? 37 vezes 2,5. Então deu aqui 92,5. 92,5 gramas. Está dizendo que a massa de NaCl, que satura 250 gramas de água a 50 graus Celsius, é 92,5. Está correto o que diz a letra C, tá bom? Essa é a quantidade realmente máxima. Vamos dar uma olhada nas outras letras? Vamos para a letra D, correto?
Adicionando 145 gramas de hidróxido de sódio em 100 gramas de água, a solução a 20 graus Celsius, a solução é saturada. Olha só, a 20 graus Celsius do hidróxido de sódio, a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu trocar aqui. Ó, eu tenho 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius, e aqui eu falei que adicionando 145. Então, ó, a 20 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 109. Se eu tivesse adicionado 109, eu teria uma solução o quê? Saturada. Mas eu adicionei 145. Então, tem uma solução aqui super saturada. Então, essa parte aqui está errada, teria que ser super saturada. Qual é a possibilidade de erro que o aluno pode ter aqui? Ele pode, ao invés de analisar a temperatura de 20 graus Celsius, ele analisa a temperatura de 50, porque 50 é exatamente 145, que aí seria saturado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o eixo de coluna e linha de uma tabela, assim como no gráfico também o eixo XY, tá bom? Letra E, a quantidade de água para dissolver 10,5 gramas de hidróxido de sódio a 0 graus Celsius é de 10,5 gramas. Não tem como ser a mesma quantidade dos dois, né, gente? Porque 100 gramas de água dissolve 42. Então, eu nem vou perder meu tempo fazendo até uma regra de 3 em cima disso, tá bom? Bom, vamos então para a nossa próxima questão aí, que vai ser a questão de número 4, certo? Que diz o seguinte, penúltima questão da Química 1, que é a Química inorgânica, tudo bem? Diz o seguinte, essa questão aí. É, Deixa eu baixar ela um pouquinho aqui rapidinho. Isso. Que às vezes eu esqueço que quando eu estou no Zoom do programa acontece um jeito, mas quando eu estou no Zoom, o vídeo já está sendo baixado, pode ser que a minha carinha aqui fique tapando o texto. Vamos lá, gente. Uma solução saturada, ou seja, eu dissolvi o máximo que eu posso dissolver, certo? Do NH4Cl, que é o cloreto de amônio, foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando 200 gramas de água. Posteriormente, essa solução sofre um resfriamento sobre agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de sal depositada nesse processo e também o tipo de dissolução realizada. Então, olha só. Aqui a gente vai ter que pensar que o coeficiente de solubilidade ele é dado para cada 100 gramas de água. E eu não tenho 100 gramas de água no meu problema. Eu tenho 200. Além disso, eu começo com a temperatura de 80, como vocês estão percebendo aqui, e depois eu caio para uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, começa aqui, minha solubilidade está alta, está 60 gramas, e à medida que eu tenho essa queda de temperatura, a minha solubilidade sai de 60 para 40 gramas para cada 100 gramas de água. Então, a primeira situação que a gente tem é o seguinte: quando eu estou em 80 graus Celsius, eu tenho que 60 gramas do cloreto de amônio, que é o NH4Cl, estão dissolvidos em 100 gramas de water, que é o meu H2O. Só que eu não tenho 100 gramas de water, eu tenho 200 gramas de água. Então, se eu tenho 200 gramas de água, quer dizer que, obviamente, a quantidade máxima para formar uma solução saturada do cloreto de amônio nessa quantidade de água será o dobro, correto? E aí, o dobro de 60 vai ser quanto? Exatamente, 120. Então, aqui, ó, multiplico por 2. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a 120 gramas de cloreto de amônio dissolvidos em 200 gramas de água formam uma minha solução saturada. Agora, eu vou fazer essa mesma análise para 40 graus Celsius.
Para 40 graus Celsius, nós percebemos que a quantidade que eu consigo dissolver do cloreto de amônio é 40 gramas para 100 gramas de água. Então, 40 gramas de NH4Cl vão conseguir estar dissolvidos em 100 gramas de água, H2O. Só que eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 200 gramas de água. Se eu tenho 200 gramas de água, a quantidade que eu vou ter do cloreto de amônio vai ser X gramas de NH4Cl. Novamente, eu dobrei a quantidade de água em relação ao coeficiente de solubilidade que é dado no gráfico. Então, aqui eu vou dobrar a quantidade para achar quanto que vai ser a solução saturada nesta nova temperatura. Então, nós veremos aí que vai dar 80 gramas de NH4Cl. Agora, para eu saber a quantidade de sal depositado, eu vou pegar a quantidade que eu havia dissolvido na alta temperatura, que é 120, e vou subtrair da quantidade que eu consigo deixar dissolvida quando eu tenho resfriamento, que é até 80 naquela quantidade de água. Então, nós acharemos aqui 40 gramas de sal depositado. Então, a gente fica entre a letra A e a letra D, porque ambas têm 40 gramas aqui. Só que a gente percebe que esse gráfico tem uma curva crescente. E aí, se a curva aqui é crescente, que na verdade nem chega a ser uma curva, né? Tá bem reta aqui. Geralmente são curvas de solubilidade, mas aqui tem uma reta. Então, se a reta está crescente, o que que isso quer dizer? Quer dizer que o aumento do coeficiente de solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. E nós já vimos que isso é característica de uma dissolução endotérmica. E se isso é característica de uma dissolução endotérmica, quer dizer que a nossa letra correta é a letra A, 40 gramas e dissolução endotérmica. Vamos então finalizando aí a nossa parte da questão de Química 1, de soluções. E aí, questão 5 fala o seguinte: classifique quanto ao estado de agregação as seguintes soluções. Para quem se assusta com esse termo, estado de agregação, é a mesma coisa, gente, que estado físico, tá bom? Então não se assustem, porque é uma outra palavra para estado físico. Por que que utilizam isso, estado de agregação? Porque as partículas podem estar mais ou menos agregadas no estado que ela se encontra. Então, vocês viram na primeira série do ensino médio, se eu estiver no estado sólido, as partículas estão muito agregadas, no estado líquido, mais ou menos agregadas, e no estado gasoso, elas estão pouco agregadas, ou seja, elas estão muito afastadas. Estar agregado é estar junto. Então, ar atmosférico filtrado, senhoras e senhores. Ar atmosférico filtrado, senhoras e senhores, é uma mistura de gases. Nitrogênio, em maior quantidade, 78%, oxigênio, em menor quantidade, 21%. E aí a gente sabe que quem manda no estado físico de uma solução vai ser a substância que está em maior quantidade. Então, o estado físico é em função da substância que está em maior quantidade. Essa substância que está em maior quantidade vai ser o solvente. Então, aqui eu não tenho dúvida que o estado físico do ar atmosférico é gasoso, correto? É NaCl dissolvido em água. A água vai ter maior quantidade, a água é solvente, então essa solução vai ser líquida. Acetona em água, tanto soluto quanto solvente, líquidos. Então, estado físico da solução líquida. Ou você pode botar líquido ou líquida, tá? Eu vou até botar do, né? Que como perguntou o estado físico, então a gente tem que respeitar aqui o gênero, né? A solução é líquida, mas o estado físico dela é líquido.
Iodo dissolvido em clorofórmio. Aí você teria que saber que o iodo é um pozinho roxo que sofre sublimação, já foi citado isso em primeira série. Clorofórmio é um líquido que tem uma volatilidade, né, relativamente alta, ou seja, ele evapora com muita facilidade, e ele é um líquido que é utilizado na conservação de cadáveres, pode ser utilizado aí também para fazer algumas pessoas desmaiar e tudo mais, é bem interessante aí. Então aqui a solução vai ser líquida à medida que eu sei que o clorofórmio é líquido e o iodo é sólido que está dissolvido no líquido, tá? E a liga de cobre e zinco são dois metais, então aqui sólido. Obviamente vocês vão ter acesso à tabela periódica para localizar estes elementos, tá bom? Ufa, acabamos já, tão rápido a Química One. Eu estou fazendo essa revisão na velocidade 2 porque eu imagino que todos devam estar extremamente cansados, então estou tentando fazer uma revisão bem objetiva para que vocês consigam estudar também para os outros testes. E você que também está assistindo e que é do canal Pedro Sami, se você está gostando até agora e está aprendendo muito nesta revisão, eu queria que você desse seu joinha. Por favor, você que é aluno CAF, está assistindo, está vendo seu professor gravando essa videoaula 3h17 da manhã, ou se você é inscrito no canal, dá aquele joinha que o YouTube entende que esse conteúdo é de relevância, é um bom conteúdo, e ele consegue atingir a outras pessoas também. E também ajudar a essas outras pessoas a solidificar o conhecimento em química. Bom, vamos à sexta questão, que ela começa a ser um pouco mais rebuscada, a parte de orgânica. São três capítulos contra um da outra, né? Dê um nome sistemático dos seguintes compostos. Então, aí nós temos um alcano, que é um hidrocarboneto, que apresenta apenas ligações simples entre carbonos. Então, nós temos que pensar que essa cadeia é uma cadeia ramificada, porque tem presença de carbonos terciários. Então, nós temos que primeiro selecionar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono, correto? A gente vai perceber que a cadeia principal, neste caso aqui, vai ser a retinha, tá bom? Mas poderia ser outra, temos que tomar cuidado, tá bom? Aqui, nanã. Ai, Jesus. Agora nós temos que numerar de modo que os radicais, que são grupos de átomos de carbono que estão fora da cadeia principal, fiquem nos menores números possíveis. É importante a gente identificar esses radicais antes de partirmos para a numeração. Então, aqui nós temos um radical que tem dois carbonos, então esse cara é um etil. E aqui eu tenho radical que só tem um carbono, então esse cara é o metil. Como é que eu sei isso, professor? Existem prefixos que você precisa decorar, que são prefixos químicos. Quando eu tenho um carbono, eu utilizo o prefixo met, todo radical termina em il, metil. Quando eu tenho dois carbonos, eu utilizo o prefixo et, por isso etil. Quando eu tenho três carbonos, eu utilizo o prefixo prop, por isso propil, se tivesse ali, mas não tem. E quando eu tenho quatro carbonos, eu utilizo o prefixo but, daí butil. Tudo bem? Bom, gente, numerando a cadeia aí, nós vamos perceber o seguinte, senhoras e senhores. A gente vai perceber que a gente vai começar a numerar do extremo direito, porque eu tenho metil nessa ponta, né? O etil também está no extremo direito. Então a gente vai começar da direita aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e para finalizar o oito. Agora eu preciso mencionar esses radicais em ordem alfabética. Pela ordem alfabética, o E ele vai ganhar do M, tudo bem? Então aqui vai ficar o seguinte: 3 etil, 2 metil. Aí a cadeia principal tem 8, então vai ser oct. Só tem ligações simples, então vai ser an. E hidrocarboneto, O. Então, 3 etil, 2 metil, octano. Tudo bem? Bom, o composto 2, agora a gente vai ter que identificar quem é a maior quantidade de átomos de carbono, quem é a cadeia principal aqui.
Vamos contar, porque esse aqui pode causar uma leve confusão. Aqui nós temos um, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos um, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que a maior sequência é essa que começa daqui. Ficou lento. Essa que começa daqui e vem para baixo. Tomem cuidado, contem todas as extremidades, porque é importante achar a maior sequência de uma extremidade à outra, tá bom? Então, notando novamente: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bom, esse radical aqui, que tem dois carbonos, nós vimos no exemplo anterior, que vai ser o meu etil, correto? Agora eu tenho que ver de que extremidade, direita ou esquerda, cima ou baixo, eu vou pegar e vou estar numerando para que esse etil fique no menor número possível. Se eu começar aqui de baixo, ó, um, dois, três, quatro. Se eu começar de cima, um, dois, três, quatro. Então, neste caso, tanto faz. Mas lembra que se ele tivesse um pouquinho mais para baixo, eu já começaria com certeza de baixo, impreterivelmente, porque ele teria um menor número partindo da numeração iniciando de baixo. Então, um, dois, três, quatro, aqui um, dois, três, quatro, tanto faz. Eu vou começar a numerar daqui só para ficar diferente da de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Então, quer dizer que o meu composto 2 ele vai ter o seguinte nome: posição do radical etil na cadeia, 4. Então, 4 etil. Cadeia principal com 7 carbonos, hept. Só ligações simples entre os carbonos, hidrocarboneto, O, 4-etil, heptano. Você poderia também, ao invés de separar aí, certo? O radical etil da cadeia principal heptano, você poderia também fazer o seguinte: você poderia tirar o H e juntar. E aí ficaria assim, ó, 4-etil leptano. Por que que eu faço isso, né? O dígrafo LH ele não é permitido pela IUPAC. E o último radical citado, por exemplo, aqui no composto 1, foi o metil. Eu posso unir ele à cadeia principal, na verdade, é pela regra para unir. À medida que aqui começou com L e a cadeia principal começou com H, então X e Ept, tomem cuidado. Separe o último radical citado por um hífen, ou vocês tirem esse H do X e do Ept e une o último radical citado à cadeia principal. Tudo bem? Bom, vamos então agora para a questão 7, que é um pouquinho diferente, ao contrário, né? Eu dei o nome e peço agora para você desenhar as fórmulas estruturais. Eu, a princípio, deixei aberta. Você pode desenhar tanto a de bastão quanto a estrutural condensada. Eu vou desenhar de bastão aqui, tá bom? Então, o que a gente tem que olhar quando a gente vê uma fórmula dessa, né? Um nome desse, aliás. A gente tem oct. Esse oct aqui está indicando para gente que nós temos o quê? 8 carbonos. Quando eu tenho esse in aqui, o que que isso quer dizer? Esse in quer dizer que eu tenho uma ligação tripla entre carbonos. Então, lembrando aqui, quando eu tenho ligações simples, an. Quando eu tenho ligação dupla, em. Quando eu tenho ligação tripla, in. An, em, in. Correto? Então, ali o I indica uma tripla. Essa tripla está entre os carbonos 4 e 5. Por que que eu sei que é entre o 4 e o 5? Porque o menor dos carbonos da dupla ou da tripla é o que aparece no nome. Então, não pode ser entre o 3 e o 4, por exemplo, porque o 3 que apareceria. Então, eu sei que ali é entre o 4 e o 5 por isso.
8 carbonos, então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você perceba que o primeiro traço eu conto 2, que eu estou contando o carbono da extremidade e o do primeiro pico. Tudo bem? E agora eu só vou numerar para a gente não se perder aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre o carbono 4 e o carbono 5, eu vou ter uma tripla ligação, como a gente está percebendo aqui. Tudo bem? Certo? Muito tranquilo, né? Agora a gente vai para o 3-isopropil hept 2N. Então, esse hept aqui, de maneira semelhante à anterior, eu analiso aqui a cadeia principal, ó, 7 carbonos. Agora, quando eu tenho esse en, quer dizer que eu tenho uma ligação que dupla. Tudo bem? Então, esse en aqui indica uma ligação dupla entre o carbono 2 e 3, porque aqui aparece 2, tá vendo? Antes do en. Como aqui apareceu 4 antes do in. E o radical isopropil, senhoras e senhores, vocês têm de saber como é que ele é. E eu vou sinalizar ele aqui. Então, memorizem os radicais, vocês já viram esses radicais, está no caderno. Pause agora, vá para os radicais, dá uma olhadinha neles, dá uma estudada nas estruturas, tá bom? Então, vamos lá. 7 carbonos. Então, 2. Opa, desculpa, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou começar a numerar. Como você que está desenhando, você tem essa liberdade de começar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Eu prefiro começar da esquerda para a direita, porque já é o sentido normal de leitura, né? Então, já é um sentido normal que o nosso cérebro processa. Mas quando você está dando nome a partir de um desenho, você sabe que também pode começar da direita para a esquerda. Bom, agora aqui no radical 2 e 3, eu vou ter uma dupla, porque é o 2 que aparece, não é isso? Tem um em aí. Então, uma dupla aqui no 2 e no 3. E no 3, eu também, além da dupla, vou ter um isopropil. Então, deixa eu só apagar o 3 aqui, botar esse 3 para cima, só para eu ter um espacinho aqui, tudo bem? E eu vou botar o radical isopropil. Esse radical isopropil, ó, ele está indicando a posição dele. É a posição 3. Então aqui, ó, eu vou ter um isopropil, que é isso daqui. Prop, nós vimos que são 3 carbonos. E o iso é quando eu tenho ele na forma assim, ó. Se fosse propil direto, como é que seria? Seria assim, ó, sequência de 3. 1, 2, 3. Isso é um propil, não é resposta. O isopropil vai ser essa mesma sequência de 3, só que o carbono do meio dessa sequência de 3 que é ligado à cadeia principal. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa questão de número 8, que diz o seguinte. Vamos lá. Os hidrocarbonetos correspondentes às frações pesadas do petróleo, moléculas maiores, podem ser quebrados em frações mais leves, moléculas menores, pelo processo de craqueamento conforme representação abaixo. Classifique os hidrocarbonetos A, B e C em alcino, alceno, alcano. Né? Então, você vai ter que escolher uma dessas três classes aí. Então, a gente tem que lembrar como que é a fórmula geral de um alcino, de um alceno e de um alcano. Eu vou começar com o alcano, tá bom? Então, o alcano, ele tem uma fórmula geral seguinte: CnH2n mais 2. O que que é isso? A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Quando eu tenho um alceno, eu tenho a presença da dupla. E essa dupla faz com que o carbono de um alcano ele perca 2 hidrogênios para se instalar a dupla, por assim dizer, na cadeia. Então, aqui vai ser CnH2n apenas, sem o mais 2. E se eu tiver um alcino, aí
eu já vou perder mais dois hidrogênios, que eu vou ter que adicionar mais uma ligação π. E aí eu vou ter o quê? O CnH2n, só que agora vai ser menos 2, ok? Então vamos lá. Aqui no composto A, eu tenho o seguinte: eu tenho C8H18. O dobro de 8 é 16, mais 2, 18. Então quer dizer que o composto A, ele vai ser um alcano. O composto B, ele já é. A quantidade de hidrogênios é apenas o dobro da de carbonos. Então, ele vai se incluir, ó, na fórmula do alceno, correto? Que o alcano é o dobro de carbonos mais 2. Então, o dobro de 8 é 16, mais 2, 18. Aqui é só o dobro do de carbonos. Então, o B é um alceno. Alceno. E letter C, o C, vai ser o seguinte: a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, o dobro de 2, 4, menos 2. Então, o C vai ser um alcino. Muito tranquilo, sabendo as fórmulas gerais. Bom, gente, vamos para a nossa penúltima questão, questão de número 9. Fala o seguinte: os hidrocarbonetos representados a seguir, identificados por 1, 2, 3, 4 e 5, são compostos orgânicos relativamente simples, pois são constituídos exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Classifique a classe de hidrocarbonetos a qual cada um pertence. Então, aqui eu tenho um composto de cadeia aberta ou alifática, perceba aqui. Quando eu tenho composto de cadeia aberta ou alifática e que apresenta, além disso, carbonos fazendo ligação dupla, como é o caso do A aqui, então aqui eu vou ter o que nós chamamos de seno. Olha, olha só, alifática, al, seno por causa da dupla, tudo bem? Aqui novamente eu tenho um composto de cadeia alifática, ou seja, aberta, só que agora eu tenho o quê? Carbonos fazendo ligações simples. E se eu só tenho carbonos fazendo ligações simples, quer dizer que o meu B aqui, ó, vai ser um al de novo, só que ele vai ser cano. Agora aqui, ó, eu tenho um composto de cadeia cíclica, fechada. Se o composto é de cadeia cíclica fechada e ele só apresenta ligações simples entre os carbonos, então ele vai ser um cicloalcano. Cicloalcano. Tá vendo que eu tô pedindo para fazer a classe, né, dele, né? Identificar a classe de hidrocarbonetos, tanto pela fórmula geral, como nós vimos na questão 8, quanto também o reconhecimento de uma estrutura pronta. E aqui nós temos a presença do incrível, fantástico anel aromático. Toda vez que eu tenho um anel aromático, que é isso daí, como a gente está vendo, essa bolinha dentro de um hexágono, que a gente tem que lembrar que esse D também poderia ser representado dessa maneira aqui, ó. Hexágono. Com três ligações duplas alternadas. Quando eu tenho isso, quer dizer que o meu D vai ser o quê? Aromático, anel aromático, aromático, né? E para finalizar, o E. O E aí, o que que eu estou percebendo, senhoras e senhores? Que eu tenho novamente um composto de cadeia alifática. Vou botar a descrição aqui embaixo, tá? Por causa do espaço ali.
alifática. Só que agora eu tenho uma ligação tripla entre carbonos. E quando eu tenho tripla, é in, de alcino. Então, o E é um alcino. Tudo bem? E vamos finalizar com a homenagem a Macaé, que um dia já foi a cidade, a capital nacional do petróleo, agora é a capital nacional da energia, falando de petróleo. Você quer falar de hidrocarboneto? Quer falar de química orgânica? Não pode deixar de falar de petróleo. Tá gostando dessa videoaula? Então dá uma curtida aí, me ajuda, porque o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas e eu consigo ter mais visibilidade. Além disso, você também ajuda mais pessoas a ter um acesso de uma aula de qualidade, atualizada, contextualizada, totalmente programada para preparar aquele seu amigo para alguma prova que ele esteja também querendo estudar, além das próprias provas escolares, processos seletivos aí de vestibular. Bom, que bom. Se inscreve também. Vamos lá, se você está vendo essa videoaula e não é um inscrito. O petróleo é a base principal para a produção de energia e fonte de matérias-primas inúmeras para diferentes tipos de indústrias em nossa sociedade. É uma mistura constituída majoritariamente de hidrocarbonetos, e impurezas presentes nos poços dos quais são extraídos. Estes hidrocarbonetos, após separados do petróleo, podem ser utilizados em diferentes tipos de motores para a geração de energia, devido a uma característica comum desses compostos, a combustão. E aí o comando da questão está lá embaixo, complete a tabela acima com o nome dos hidrocarbonetos. Uma coisa é você classificar quanto a classe, não confundam isso. Alcano, alceno, alcino. Outra coisa é dar um nome UPAC. O nome UPAC é esse daqui, metil, etil, correto? Então, essa questão já eram nomes mais tranquilos, sem dupla. Agora, ali, além de botar dupla, eu boto também ramificações. Então, é tipo o nível 2 de nomenclatura, questão 10, tá bom? Então, vamos lá, senhoras e senhores. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma dupla, e quando eu tenho a dupla, ela, além de estar presente no nome, ela também tem que estar presente na cadeia principal. Então, a cadeia principal agora é a maior sequência que contém a ligação dupla. Se eu tenho uma sequência menor que contém a dupla e eu tenho uma sequência maior que não contém a dupla, você vai pensar que a sequência menor é a principal, porque a prioridade é ter a dupla. Aí você vai somar a esse critério também ser a maior possível, mas a prioridade agora é ter a dupla na principal. Agora, ao invés da gente pensar que o radical tem que ficar no menor número, quem manda na numeração da cadeia agora é a dupla ou a tripla, se houver. Então, uma consideração importante para se fazer agora é o seguinte: numeração. Em relação à numeração da cadeia, primeiro eu vou dar prioridade às insaturações, ou seja, presença de duplas ou triplas. Elas precisam estar nos menores números. Segundo, aí sim, eu vou dar prioridade a radicais, caso não haja dupla e tripla, ou ramificações. Tá? Ok. Então vamos lá. Aqui eu vou começar da extremidade direita, porque a dupla está mais próxima do extremo direito. E eu vou numerar: um, 2, 3, 4, 5. Nós já vimos que esses radicais que apresentam apenas um carbono na sua estrutura são radicais do tipo metil. E quando eu tenho radicais iguais, a gente vai condensar esses radicais colocando um prefixo dimetil. Então, o nome desse composto ficaria 2,3 dimetil pentano.
Agora aqui eu não tenho radicais, então é só contar a quantidade de carbonos mesmo aqui, só para eu identificar o prefixo do número de carbonos e colocar o ano, né? Já que só tem ligações simples. É só uma correção. é, Na verdade, existe uma dupla aqui e eu preciso sinalizar, né? Me perdoem aqui. Deixa eu tomar um pouco de café para calibrar um pouco. 3h41. Vamos lá. Retomando o primeiro, que eu botei o ano muito rápido. Aqui eu tenho uma dupla. E essa dupla eu preciso sinalizar ela, certo? A dupla aqui, ó, se vocês forem perceber, ela está entre o carbono 2 e 3. Então, aqui no carbono 2, eu tenho essa dupla. Se no carbono 2 eu tenho essa dupla, senhoras e senhores, eu preciso, depois do prefixo do número de carbonos, que é o pent, colocar aqui a posição da dupla, que é o menor número, 2. Depois eu vou botar o em, como a gente viu naquelas de desenhar, certo? E depois sim eu boto o. Então agora sim, 2,3 dimetil pente 2-eno. Agora partindo para o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora se eu tenho 7, vai ser hept. Ligações simples an, hidrocarboneto O. Agora sim, ano, porque não tem a dupla, correto? Agora ali eu tenho que tem tripla, né? E a tripla tem que conter na cadeia principal. Obviamente dá para perceber de cara que a cadeia principal ela vai para cima, né? Vai dar uma quebradinha aí. Então aqui, ó, essa vai ser minha cadeia principal. E agora eu vou numerar. Vou numerar dessa extremidade porque é mais próxima da tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui para finalizar, 7. Aqui eu tenho um carbono fora da cadeia principal no carbono 4, que é novamente o radical metil, porque só tem um carbono externo aí, a sinalização em vermelho. Então aqui a gente vai ter o seguinte: primeiro radical, 4, posição dele, metil, cadeia principal tem 7, LH não pode ficar junto, então ou você separa com hífen ou tira o H, eu prefiro manter o H, tá? Então fica hept. Agora, a posição dessa tripla. Então, se tem uma tripla aqui, como a gente está percebendo, ó, aqui e aqui. Tem uma tripla, né? E aqui já é da própria cadeia. Então, aqui a gente tem, ó, carbono 2 como sendo o menor dos dois da tripla. Hept 2 ino. Ok? Sim ou não, senhoras e senhores? Sim. Então agora nós vamos para a próxima. A próxima eu já tenho um composto que tem duas duplas. Não tem problema, não tem radicais. Como as duplas estão na extremidade, tanto faz começar de uma extremidade ou outra para numerar. Eu vou começar dessa daqui para seguir a ordem de leitura. Esse 3 não está saindo bonito. Agora sim. Então aqui a única idiosincrasia, a única mudança, por assim dizer, é o seguinte: boot, aí são 4 carbonos, tranquilo. Só que aqui, logo depois do prefixo, eu já colocava a posição, tá vendo? Da dupla ou da tripla. Desculpem. Aqui eu vou ter que colocar uma vogal A, porque toda vez que tiver duas duplas ou duas triplas, eu adiciono essa vogal A. Então, se quiser anotar isso, asterisco. Quando há duas duplas ou duas triplas, adiciona depois do prefixo do número de carbonos a vogal A. Repetindo, quando houver duas duplas ou duas triplas, adiciona-se depois do prefixo do número de carbonos a vogal A. Buta. Agora sim, posição das duplas. Entre 1 e o 2, a menor é 1. Entre o 3 e o 4, o menor é o 3. Buta, 1,3. Agora eu vou botar o di, porque são duas duplas. O en, que é o indicativo da dupla que nós vimos. E o de hidrocarboneto.
Para finalizar, ali nós temos um composto aromático, e ele segue totalmente uma lógica diferente, porque o aromático a gente chama ele de benzeno. Então aqui a gente vai começar a numerar de qualquer um dos vértices, porque se você for reparar aqui, a posição dos vértices faz com que eu consiga numerar de qualquer um, mas eu sempre tenho que tentar, se tivesse só dois ali, priorizar os que têm menor número nesses radicais. E aqui o nome seria o seguinte: 1,4,5. Na verdade, eu vou tentar melhorar essa numeração aqui. Dá para melhorar, tá? Claro que dá. Eu pensando que eles estavam no intervalo. É legal eu colocar o 1 e o 2 em radicais próximos, porque quando eu tenho um composto de cadeia fechada, a cadeia principal vai ser a fechada, correto? Tá aqui, ó. Se a cadeia principal é a fechada, tudo que está fora dela é o radical. Até aqui ninguém tem dúvida que esses radicais são metil, não é isso? Só que eles são metil, correto? Só que seria interessante eu começar a numerar o 1 e o 2, onde eu tenho metis próximos, né? Eu estava começando daqui, um, e já fui direto para cá, seguindo o horário, né? E aí eu não tenho nenhum metil aqui nesse carbono 2. Então, se eu posso botar metil no 1 e logo em seguida no 2, eu vou ter menor posição, correto? Então, aqui eu vou fazer o seguinte: para seguir o sentido horário, porque eu posso fazer isso, então eu vou começar desse metil aqui, ó. Eu vou até botar essa numeração de roxo para não confundir com a de cima. Então ficou 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bonito. E aí, como é que vai ficar o nome? Até eu vou deixar esse nome de roxo também. Então vai ficar 1,2,4,5. Como são iguais, ó, tetrametil. Dimetil, trimetil, tetrametil. E aí, quando eu tenho um aromático, eu coloco a palavra benzeno, tá bom? Então, uma outra coisa interessante, ó, que se só tiver o anel aromático aqui já bonitinho, desse jeitinho assim, eu já boto a palavra benzeno, ou a gente sabe que ele pode ser representado com o quê? 6 carbonos, como a gente está vendo aqui, e 3 ligações duplas alternadas, ó. Tanto esse quanto o outro eu coloco benzeno, ok? Fechou. E aqui eu tenho um ciclo alceno fechada com uma ligação dupla. Aqui eu posso até começar a numerar daqui se eu quiser, que a dupla tem que ficar no menor número. Então eu escolho esse vértice. E aí aqui vai ficar ciclo, porque a cadeia é fechada. Quando a cadeia é fechada, eu coloco ciclo no nome. 6 carbonos X-eno. Aqui eu não coloco a posição da dupla, porque ela só tem um número 1 para ficar, já que só tem uma dupla e a cadeia é fechada. Então, obviamente, eu vou começar a numerar pelo vértice da cadeia fechada. Tudo bem? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, alguma consideração que vocês queiram fazer de qualquer questão, me mande aí nos comentários. Gostei muito de fazer essa videoaula. Novamente, eu peço que você curta. Já são 3h50. Eu vou estar postando, eu vou estar baixando. Essa aula eu gravo num programa chamado Zoom. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa revisão, solidificando aí alguns assuntos que estavam, né, lacunados, que não estavam bem esclarecidos. Se você é o aluno da segunda série do CAF, ou se você é um inscrito no canal Pedro Sami e já está se aprofundando aí, porque vai estar fazendo Enem, vai estar fazendo o segundo exame de qualificação da UERJ, ou até mesmo o primeiro, né, que vai ser agora neste domingo, né? Eu
te ajudo a você pegar e aprender química. E você me ajuda me dando o seu like e a sua curtida, tá bom? Compartilha com seus amigos que estejam também estudando esse mesmo assunto e que a gente possa estar se encontrando numa próxima, porque vai ter revisão para a prova. Nós estamos para o teste, a prova está chegando aí. Bom, gente, bons estudos, fiquem com Deus. Lembrem que o download da revisão vai estar aqui no link. E eu já usei todo o meu neurônio, vou pegar agora, descansar um pouco e gravar as outras revisões depois de um belo som do nono ano e da primeira série. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até a próxima.